Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Dando continuidade ao nosso curso de análise combinatória, nós vamos ver agora os chamados tipos de agrupamento. Em aulas anteriores, nós resolvemos exercícios através do princípio fundamental da contagem. O que nós vamos fazer agora é analisar casos particulares do princípio fundamental da contagem. E esses exercícios têm caído com certa frequência nas provas. Algumas bancas examinadoras têm feito exercícios onde você tenha que utilizar um caso particular, um agrupamento particular do princípio fundamental da contagem. Vamos dar uma olhadinha nisso e você vai ficar bem ao par da situação. Bom, tudo começa assim. Quando eu monto um agrupamento, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um agrupamento com repetição de elementos ou um agrupamento sem repetição de elementos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha só. Quando eu coloco a palavra amor, eu observo que ela é formada por 4 letras, todas letras distintas. Então você tem aqui um agrupamento chamado agrupamento simples, porque não há repetição de elementos. Agora, quando você usa a palavra amora, você já observa a repetição da letra A. Então nós dizemos que nesse caso aqui, o meu agrupamento, ele tem repetição de elementos. Então, esse é um agrupamento com repetição de elementos. Vamos pegar uma outra situação. Vamos supor que você componha uma senha utilizando esses algarismos. Então, essa senha ela é dotada de 2, 3, 4, 5 algarismos. Só que entre os 5 algarismos, eu tenho a repetição do algarismo 0. Então, ele é um agrupamento com repetição. Agora, se você trocar os 5 por um dos algarismos 0, olha aí, ó, troquei o 0 pelo 5. Eu formei um agrupamento, continuo com 5 algarismos, só que não tem repetição. Sem repetição. Esse tipo de agrupamento é chamado de agrupamento simples. Então é muito importante que você comece a fazer essa distinção. Quando há repetição de elementos e quando não há repetição de elementos. Em particular, quando não houver repetição de elementos, você diz tratar-se de um agrupamento simples. Muito bem. Esses agrupamentos, sejam eles simples ou não, mas agora falando especificamente do simples, eles podem se dividir em 3 casos. Eu tenho agrupamentos chamados de arranjo, eu tenho agrupamentos chamados de combinação e eu tenho agrupamentos chamados de permutação. Então, essa vai ser a nossa tarefa, a de pegar um problema e distinguir se o problema é por arranjo, ou por combinação, ou por permutação. Mas fica bem claro uma coisa. A partir de agora, todos os agrupamentos, todos os problemas que nós resolvemos serão de agrupamentos simples, onde não será permitido a repetição de elementos. Por isso que a gente fala em arranjo simples, combinação simples e permutação simples. Existem as 3 modalidades também com repetição, mas nesse primeiro momento a gente vai estudar o arranjo, a combinação e a permutação simples, ou seja, que não permite repetição de elementos. Então, a partir de agora, esse tipo de problema está fora para mim.
assim como esse tipo de problema também. Nós só vamos trabalhar com agrupamentos de elementos distintos. É assim que a gente chama. As 4 letrinhas são diferentes. As 4 letrinhas são distintas. Aqui eu tenho 5 algarismos, todos eles diferentes. São 5 algarismos distintos. Perfeito? Bom, você deve estar se lembrando do teu ensino médio, né? Mais especificamente no 2º ano do ensino médio, onde isso era um terror, né? Você pegava o problema e não sabia se era por arranjo, se era por combinação ou por permutação. Então a gente vai tentar decifrar isso, minimizar esse problema, e realmente isso tem uma certa dificuldade, né? Vamos tentar, através do passo a passo, identificar e diferenciar uma forma de agrupamento da outra. Perfeito? Bom, vamos começar então pela chamada combinação. Quando a gente fala em combinação, lembrando que nós estamos trabalhando com a combinação simples, onde não há repetição de elementos. A primeira forma de agrupamento que a gente estuda é a combinação. Muito bem. O que é importante eu saber sobre a combinação? A combinação é uma forma de agrupamento onde a troca de posição não altera o resultado. Ou seja, na combinação, eu posso trocar a posição dos elementos, que o resultado continua o mesmo. Vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos pegar um exemplo de que seja combinação. Quando você fala assim, casal João e Maria, é o mesmo casal que dizer Maria e João. Então, por exemplo, alguém vai mandar um convite de casamento para esse casal. Se lá no envelope, na parte da frente do envelope, escrever João e Maria ou Maria e João, ele está identificando o mesmo casal. Então, a troca de posição não altera o casal, continua sendo o mesmo casal. Vamos pegar um segundo exemplo. Quando você tem essa figura geométrica, que a gente chama de triângulo, eu posso chegar para você e dizer assim, considere o triângulo ABC. Mas seria a mesma coisa que dizer considere o triângulo BCA. Falar ABC, falar BCA, eu estou me referindo ao mesmo triângulo. Portanto, a troca de posição dos vértices aqui não altera o resultado. O triângulo continua sendo o mesmo. Isso é um problema típico de combinação. Então, eu estou apresentando 2 casos aqui bem típicos de prova. Problemas que envolvem pessoas, comissão de pessoas, são problemas de combinação. Problemas que envolvem figuras geométricas, triângulo, retas, quadriláteros, circunferências, hexágonos, pentágonos, também são problemas de combinação. Então, grave. Na combinação, eu posso trocar a posição dos elementos que não altera o agrupamento. Perfeito? Muito bem. E quando a troca de posição alterar o agrupamento? Aí, trata-se de um problema de arranjo ou de permutação. Então, no arranjo e na permutação, a troca de posição interfere no resultado. Então, nós teremos tanto o arranjo quanto a permutação são problemas que
A troca de posição interfere na resposta. Por exemplo, se você pegar o número 1574 e trocar de posição o 7 e o 4, manteve o 1, manteve o 5, só trocou de posição o 7 e o 4. Era final 74, passou a ser 47. Eu formei um número diferente. Então, a troca de posicionamento está alterando o resultado. É um problema de arranjo. Ou permutação. Quando você pega, por exemplo, a sílaba ou Anne e você monta são siglas diferentes. ANE, AEN. São siglas diferentes. Quando a troca de posição dos elementos mexe no resultado, altera o meu agrupamento, eu tenho problema ou de arranjo ou de permutação. Mais para frente, a gente vai aprender a distinguir o arranjo da permutação. Perfeito? Então, recapitulando, eu tenho 3 tipos de agrupamento: combinação, arranjo, permutação. Combinação, quando a troca de elementos não altera o resultado. Arranjo e permutação, quando a troca de elementos altera o nosso resultado. Perfeito? Muito bem. Para nós calcularmos problemas com combinação, arranjo e permutação, nós vamos precisar do conceito chamado fatorial, que é uma operação bem simples. Convém salientar que o fatorial nós só podemos calcular para números naturais. Então, vamos relembrar uma coisa aqui. O conjunto dos números naturais, ele é formado pelos números inteiros positivos, né? Então, os números naturais começam a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5. São chamados inteiros não negativos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 por diante. Muito bem. Quando eu falo em fatorial, e eu indico por esse sinalzinho de exclamação, então aqui quando você tiver um número natural acompanhado do sinal de exclamação, você tem o chamado fatorial. Você lê assim, ó, fatorial de 5. Ou, se você preferir, você também pode ler como 5 fatorial. Então, o sentido de leitura fica para você. E o que vem a ser a operação de fatorial? Nada mais é do que uma multiplicação em ordem decrescente desde o número 5 até o número 1. Então, você faz 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai nos dar 120. Então, quando eu falar em fatorial de 5, ou 5 fatorial, você sabe que o resultado vai dar 120. Se nós falarmos em fatorial de 4, eu tenho 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai me dar 24. Se eu falar em fatorial de 3, isso vai me dar 3 vezes 2, vezes 1. Isso vai dar o resultado 6. Então, fatorial de 3 vale 6. Fatorial de 2 seria 2 vezes 1. E o fatorial de 1 seria o próprio 1. Então, a operação de fatorial, ela só pode ser feita com números naturais. Não pode ser feita com número negativo e nem tampouco com número fracionário. Você deve estar sentindo a falta do fatorial do 0, porque foi o único fatorial que eu não coloquei. Nós estabelecemos que o fatorial de 0 vale 1. Mas isso por convenção. Ok? Então, por convenção, estabelece-se que fatorial de 0 vale 1. Então, daqui para frente, quando você tiver, por exemplo, uma continha assim,
pegar um caso aqui, né? Eu quero pegar fatorial de 5, somar com o fatorial de 2 e dividir pelo fatorial de 3. Você simplesmente vai substituir fatorial de 5 por 120, fatorial de 2 por 2 e o fatorial de 3 por 6. Então isso aqui vai dar 122 dividido por 6. Né? Se você quiser dividir por 2, isso aqui vai dar 61 sobre 3. Está feita a conta. Divide por 2 dá 61, divide por 2 dá 3. Se desse para dividir 61 por 3, você faria a continha. Por que é importante o conhecimento do fatorial? Porque quando nós formos estudar os casos particulares de agrupamento, ou seja, a combinação, o arranjo e a permutação, você vai utilizar uma fórmula matemática. E dentro dessa fórmula matemática vai aparecer o símbolo do fatorial. Ok? Mas isso é conteúdo da nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a estudar cada um dos casos particulares de agrupamento. Nós vamos ver problemas de combinação, depois nós vamos ver problemas de arranjo e finalizar com os chamados problemas de permutação. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.